Então, tudo que a gente se propôs e lançou o ano calendário em 2025 para 2026, até o momento nós conseguimos realizar. Isso tu sabe que quem lida com pouco recurso, né, é uma vitória. Então, a gente tem que comemorar as vitórias, né, de realização. Quem está dentro tem essa noção. E nós que estamos, diretoria do presidente Mauro, que esteve aqui conversando contigo, Silvio Figueira, que tu conseguiu trazer aqui, o Silvio tem uma agenda muito apertada, né? O próprio Admar Pozobon veio que nos contou a história também toda, até a montagem da equipe de trabalho de vocês, né? Isso, o Admar esteve aqui, né? Então tem o Adelar que também está nessa diretoria eleita. Agora não lembro o cargo porque O Adelar esteve também junto com a gente. nós fizemos uma adaptação à Lei Pelé, né, do estatuto. Então hoje tem o Mauro que é presidente, o Mano que é vice, o Adelar é diretor administrativo, se não me falha a memória, e o Inácio é o diretor financeiro Também para esteve o Inácio enxugar aqui com a gente também. para enxugar um pouco a nominata eleita, né? Para que muitos que estão compondo depois venham a ser eleitos, mas que já estão nessa diretoria somando e trazendo mais pessoas, formando mais comissões para que a FUVESMA consiga cuidar, né? Então, dentro daquilo que a gente projetou ano passado, do nosso calendário, né? Primeiro nós conseguimos realizar a Copa Verão com sucesso. Esse foi o primeiro grande objetivo já traçado lá em dezembro, novembro e dezembro, inscrições, fichas e tudo mais, porque a gente pretendia parar um pouquinho, pelo menos de 20 de dezembro a até 5 de janeiro. Parar efetivamente, pelo menos 90% eu não parei porque eu estava trabalhando o carnê da Copa Verão para lançar e iniciar o ano já com tudo pronto. E deu tudo certo, felizmente. Conseguimos movimentar todas as categorias de 35 a 70 anos. Né? A 70 começou um pouquinho mais tarde, o 40 absorveu as equipes do 45, mas nós tivemos várias equipes de 45 junto com 40. Então nós movimentamos todas as nossas categorias. Esse foi o primeiro objetivo alcançado. Em paralelo, até entendo que durante a Copa Verão tivemos a nossa eleição, né, que é regulamentar, Assembleia Geral, divulgação, prazo, tudo, formação da diretoria, né, trabalhamos a reeleição do presidente Mauro, porque é um trabalho que vinha sendo feito por todos, né, por todos que acompanham o pensamento do presidente de disciplina, de austeridade fiscal, enfim, de prestação de contas, tudo aquilo que trouxe credibilidade para essa diretoria, né? Então, conseguimos fazer a eleição regulamentar e depois o Mauro efetivamente fez os convites para que mais pessoas compusessem a diretoria. Como novidade, a gente teve a criação, através da ideia do Adelar, que é a comissão de arbitragem, que vai cuidar mais efetivamente da relação entre a FUVESMA, né, a FUVESMA como um todo, vamos dizer assim, os interesses da FUVESMA junto às associações de arbitragem. O escolhido pelo Adelar, se não me falha a memória, foi o Marcos Rui, que é um dos diretores que nós temos, bastante ativo. Ele já montou uma comissão junto com ele, acho que é Emilene o nome da vice-presidente. Faz equipe de trabalho. Isso, e tem um secretário que ele está convidando, que eu ainda não me recordo o nome. Então, o primeiro semestre foi de realização daquilo que foi projetado no segundo semestre de 2025. Né? Hoje, também tivemos, nesse semestre, a criação da categoria feminina, né? Primeira Copa Feminina de Veteranos da FUVESMA. Talvez tenha acontecido outras por outras entidades, enfim, não Mas tenho nenhuma conhecimento. veterana. Mas da FUVESMA, veterana, para nós aqui da nossa entidade, é a primeira. Né? Felizmente, iniciamos com um bom número de equipes, que são 6, que é o mesmo número, casualmente o mesmo número quando começou o 35 masculino lá em 1987. É interessante essa coincidência, que é um bom número, né? Então depois a gente pode até entrar um pouquinho mais nesse assunto, mas o primeiro semestre está em curso agora, estamos com 87 equipes entre masculino e feminino, 81 no masculino e 6 no feminino. Então aumentamos substancialmente o número de equipes.
né? E o campeonato está indo para alinhando aí a reta final já em semifinais, quartas de finais e finais de turno naquelas categorias que jogam um pouco mais. Bom, começando primeiro realçando o fato de vocês terem formado essa comissão que acompanha as arbitragens, que isso aí acho que mais um golaço, porque até então, né, vocês tinham uma certa dificuldade, eu sei, todas as diretorias tinham uma certa dificuldade até tu conseguir chegar até o quadro de árbitros, que sempre tinha o coordenador que meio que blindava, né? Aí tu tinha, claro, tu tem uma certa ascendência, tu pode conversar, mas agora fica mais, acho que tranquilo, tu tendo essa relação direta já entre a FUVESMA e o quadro de árbitros. Aí essa coordenação se reúne com a coordenação dos árbitros, com os próprios árbitros, e aí começam a trocar ideias ou até tomar algumas medidas que se acham necessárias para qualificar o nível da arbitragem. Até mesmo nas próprias escalas, né? Não digo que vão influenciar diretamente, mas pode, de repente, com uma conversa aqui, uma conversa ali, orientar, vamos evitar esse árbitro em tal bairro, vamos evitar em tal campo. Quer dizer, coisa assim que quem é do meio sabe que funciona. E para ti era mais uma mão de obra, né? Tu tinha que estar fazendo isso, já te alivia pelo menos um pouco nesse lado, né? Apesar de que essa comissão traz para vocês todos os problemas, mas eles também tomam algumas algumas medidas que ajudam e facilitam. Realmente, eu acho que foi um grande gol essa medida que vocês tomaram. E outro, a competição feminina. Nós até tivemos a satisfação de trazer aqui duas equipes, já, né, do Corinthians e da Carol, já trouxemos, já entrevistamos aqui. Pessoal feliz da vida, faceiro, elogiando a coordenação. Diz que essa competição nunca ia se realizar porque não existia entre elas uma liderança que conseguisse agregar todas as equipes, né? Que não conseguiam fazer uma associação. Exato. Então, agora, com a FUVESMA coordenando, facilita todo o trabalho. E elas estão faceiras, realmente estavam aí elogiando, inclusive, a FUVESMA por essa atitude. Então, foram coisas, assim, importantíssimas, além de todo o trabalho desenvolvido, né? E que está sendo feito, que até agora, pelo que eu tenho acompanhado, veio tranquilo, até agora, desde a Copa Verão, está terminando já a Copa do primeiro semestre e a coisa vem se desenvolvendo tranquila, né, Veloso? Tessas, assim, são dois pontos, né, que cabe a gente dar uma destacada aqui, né? Tu sabe que tu conhece o esporte há muito tempo, tu trabalha bastante tempo na mídia. Existe uma diferença muito grande entre o esporte profissional e o esporte amador, em que tu lida com recursos, tamanhos de recursos diferentes, ideias diferentes, algumas mentalidades diferentes, né? Mas o esporte é o mesmo, né? Então, a FUVESMA ainda enfrenta alguma dificuldade no entendimento do que é a relação. Isso eu abro para ti aqui, né? E um dos pontos em que eu mais debati com a arbitragem, né, é justamente essa utilização vamos falar assim, da gestão por competências, vamos dizer assim, né? Que é muito difícil tu colocar um árbitro de 70 anos a apitar um jogo de 35. Isso acabou acontecendo. Então, e a partir do momento que tu muda a relação, e às vezes eu tenho que explicar até para dentro da mesa diretora, não, a relação hoje é diferente, né? E aqui não é uma crítica. A FUVESMA funcionou durante muito tempo sem recurso. Era o dinheiro da inscrição, o custeio, então, daquelas despesas básicas de xerox, né, na época que assim tinha uma despesa ou outra, e carnê no site, as equipes pagam a arbitragem. Então, é um modelo de gestão. E aqui não é crítica, era assim. Essa diretoria foi buscar a criação de uma mensalidade, tem ainda a inscrição, mas ela tem uma mensalidade para custear um processo de gestão que queria e está conseguindo avançar alguns passos, que é a melhora da gestão. Vamos chamar assim, num jargão mais ousado, o profissionalismo da gestão. Muito embora a gente saiba que somos amadores. Então, isso muda a relação. A partir do momento que tu não paga, tu não exige tanto, mas a partir do momento que tu entrega um valor para ser gerenciado por uma associação, como é o caso, esta relação muda.
Eu, pelo menos, penso assim e procurei, quando levei o projeto para o presidente Mauro, por isso que eu me envolvo tanto, por isso que eu respondo quem me pergunta, obviamente que com autonomia, sempre prestando conta para a diretoria executiva, óbvio, né? E aquilo que eu tenho que tomar de decisão que cabe a mim, eu tomo e presto conta, né? Então, esta relação mudou. E, ao mesmo tempo, né, o maior custo que essa competição tem é a arbitragem, é a remuneração da arbitragem. E a gente sabe, né, Tessis, ninguém trabalha de graça, né? Agora, a gente tem que compor uma ideia enquanto movimento. Eu nem chamo mais o veterano de campeonato, ele é um movimento. Porque quando tu pega 2.560 pessoas no sábado à tarde e organiza uma competição ou este movimento, bom, esses 25 aqui vão jogar, esses 3 vão dirigir, né? Esses cento e poucos árbitros aqui, dependendo do número de jogos, vão arbitrar / bandeirar, né? O dono da Copa vai organizar o campo, e aí tem que ter uma parceria com o campo. Então, assim, é um movimento muito grande sem recurso, ou com o mínimo de recurso. E todo este movimento em que a gente se aproximou de uma maneira muito interessante do ente público, depois nós podemos comentar até a questão da moção que a FUVESMA recebeu quarta-feira na Câmara de Vereadores, é importante a gente ressaltar isso também, né? Nos levando a um patamar de credibilidade, mas também entendendo que muito do trabalho que até eu faço em termos de projeto, dentro de uma ideia comprada pelo presidente Mauro e pela diretoria, é para buscar recurso para a arbitragem. Então, nós temos que sentar à mesa e dialogar de uma maneira que estejamos todos envolvidos no processo. Então, isto é o desafio, porque antes não, como eu te disse, a estrutura era outra, então era mais ou menos assim, tu manda o árbitro, as equipes pagam, tá pago e ponto, né? Hoje nós temos uma estrutura, nós criamos uma máquina, obviamente que pequena, mas uma máquina, para correr atrás dos objetivos, vamos dizer assim, de regularidade fiscal e documentos hábeis e idôneos, para buscar o dinheiro para a arbitragem. Então, o mínimo que se espera é diligência, é diálogo, é comprometimento, é entender o processo, né? Que é um processo que hoje colocou a diretoria da FUVESMA num outro tipo de relação, como eu te falei. Que relação? Hoje nós cobramos uma mensalidade, ok? Não é tão alta assim, de R$250 por mês, mas se tu fores somar, isso dá R$22 mil mês. Não é muito para a necessidade que a gente tem até de realizar outras coisas mesmo, nós mesmos, comprar uma rede, ceder bola para todos, uniforme, tudo que envolve essa competição chega anualmente a R$5 milhões de janeiro a dezembro, né? Então, perto do que a gente arrecada, é muito pouco, né? Mas efetivamente para ir buscar o recurso que é criar a estrutura, está funcionando. Então essa parte da aproximação do diálogo é que a comissão de arbitragem tem dado resultado nesta conversa, nesse detalhe que tu colocou, né? De entender que nos mata-mata tem que ser aqueles árbitros mais preparados que passam por testes físicos. Na primeira fase a gente pode pegar aqueles que têm mais idade e colocar a apitar os jogos do que tem mais idade. Então esse diálogo, né? Mas que a arbitragem não seja tratada como algo alheio ao processo é fundamental, né? Porque senão a gente não vai comungar do mesmo objetivo e isso vai gerar outros problemas que vão acabar redundando em questões que podem nos afastar do patrocinador. Até porque, né, Everaldo, existe tanta iniciativas com qualidade da FUVESMA, ela tem que gerir de uma forma eficiente, mas também tem que ser acompanhado pelo quadro de arbitragem. Exatamente. Porque senão não adianta, tu vai te distanciar demais, tu vai chegar a um nível de eficiência tal e não vai ter o acompanhamento do quadro de árbitros se ele não procurar também ter esse mesmo pensamento na gestão. Exatamente. E aí eu acho que é aí que entra, que eu digo que foi um golaço da FUVESMA, essa comissão, se ela tiver um trabalho legal junto a esse quadro de árbitros, que venda essa ideia, né, de que eles também têm que procurar acompanhar o crescimento da FUVESMA, sob pena de amanhã depois, quem sabe até perder a possibilidade de estar trabalhando ali, né? Porque
você não pode parar. Você chegar a um ponto tal que não tem retorno. É fato. Daqui só cresce. Exatamente. Não tem como. Eu acho que o nível de eficiência gerencial da FUVERA chegou a um ponto tal que não tem como retornar mais. Daqui só ir para frente. E aí, quem não acompanhar, vocês vão ter que, infelizmente, passar por cima. É duro se dizer isso, mas é uma realidade. É que nem o funcionário. A empresa está crescendo, se tu não te qualificar a nível de acompanhar o crescimento da empresa, eles vão contratar alguém e vai passar por cima e vai ficar ali no teu feijão com arroz, enquanto o outro vai passar na frente, né? É a vida, né? É a lei da vida, né? Então, eu acho que isso aí, eu acho que é importante que a comissão passe esse tipo de ideia para os árbitros, que eu já senti esse ano menos reclamação. Já deu para ver que vocês mesmos fizeram alguns seminários, Sim. já levaram os árbitros, e já começaram a ter um outro entendimento, também se sentiram valorizados. É importante que eles se sintam valorizados, mas que eles também acompanhem esse crescimento. Entendeu? Então, aí, a partir daí, eles vão ser mais valorizados, a FUVERJ vai ter menos dor de cabeça e a coisa vai andar melhor, né, velho? A ideia é essa, não é, Tesses? E eu vejo, eu tenho também somado no trabalho junto com o Marcos Rui, porque eu sabe que eu trato da comissão de campos, né? Então, designar o campo, ver qual é converso muito com os coordenadores, para a gente ver, esse jogo aqui tu precisa botar num campo fechado, que aconteceu uma coisa que... Então, as prevenções que a gente precisa fazer, além de alguma interferência de dialogar, olhando o olho no olho do diretor. Teu time precisa ir lá para jogar futebol. Né? Para jogar futebol. Não leva para a beira do campo pessoas que vão complicar o teu time. Né? Porque vamos e venhamos. Né? Quem tem torcida é Grêmio, Internacional... Tu vai ali no Inter, agora no Interzinho, no Inter Santa Maria, os jogos ali com 5, 6 mil pessoas, tu pode ir lá no meio da torcida lá e xingar e dizer o que tu quer, que ninguém vai ver, não, foi o Everaldo, foi o Tesses, né? Agora, no amador, vai a família, vai um convidado, vai um amigo, vai um irmão, né? E aquilo que ele vai dizer lá, a gente não pode confundir que torcer é ir para o campo para ofender o adversário ou o árbitro, né? Então, isso fica ruim no meio do veterano. Não soma e ainda acaba trazendo para nós alguns dissabores, né? E a arbitragem tem participado desse processo, porque isso é importante, a participação da comissão do Marcos Rui e da Emilene, que dialogam com a arbitragem. Então, levam as questões, debatem as questões com eles, né? E, em contrapartida, aparentemente já há um entendimento e até uma utilização maior da inteligência das escalas de arbitragem, que a partir do momento que passa da classificatória e que tu passa para o mata, hoje nós não temos nem mata-mata, é um jogo só, né? E é em campo neutro e sempre que possível fechado, para a gente evitar problemas, né? Então, não, tu vê, se tu erra alguma coisa no primeiro jogo, pode ser que tu recupere no segundo. Hoje tu não tem nem o segundo. Então, o peso que cai em cima, porque tu sabe que a competitividade, ela tem os dois lados, né? Tem o lado bom de organizar e fazer com que o pessoal saia de casa para jogar. Esses 2.150 atletas saiam de casa para jogar, porque é uma competição, mas ao mesmo tempo tu sabe que isso acirra ânimos, né? Então a gente precisa conversar com todo mundo e chegar a um termo que não passe do lazer e que o que acontece em campo fique em campo. Então, mas de qualquer maneira, né, as equipes esperam lá uma arbitragem que pelo menos não erre a ponto de prejudicar o trabalho do semestre inteiro. Então, isso é o que a gente escuta. E nós temos que transmitir isso para a arbitragem. Mas o diálogo tá acontecendo, as soluções têm surgido, a conversa está fluindo e tudo para melhorar, né, Tesses? Nada com a intenção de punir esse ou aquele, mas sim de melhorar, né, o processo. E aí é importante que o árbitro também se conscientize que o trabalho dele começa antes do jogo, né, e também depois do jogo, até a entrega da súmula. Às vezes a gente tinha conhecimento, você se reúne às segundas-feiras. Sim. Tinha árbitro que entregava a súmula terça, quarta-feira. Hoje, felizmente, não acontece Entendeu? mais. Então, até tudo isso é um trabalho que o árbitro tem que se conscientizar, que é a responsabilidade dele a partir disso aí. Tu sabe, né, Tessis, que uma das coisas, tu coordenou competição, tu ajudou a fazer, é o comprometimento. Tu tem que estar comprometido com o processo.
né? Só que o humano, se tu não cobra o comprometimento ou não diz para ele o que ele precisa fazer, ele não vai se mexer, né? Então, o que eu falava para os coordenadores de arbitragem, vocês fazem parte do processo, do jeito que está aparecendo logo que essa diretoria começou, né? Quando a gente chegou, que eu percebi, e que as reclamações começaram a vir. Não há o comprometimento, não dos líderes das associações, isso não. Eles vão às reuniões, a gente conversa, e eles levam, eu tenho certeza que eles levam a mensagem para dentro das suas associações. Entretanto, até chega, mas existe uma diferença entre tu entender e tu executar ou demonstrar o comprometimento que tu tem com a competição. Hoje, nós temos uma ideia um pouco melhor, né? E nós começamos muito bem, mas a gente percebeu que tem algumas associações que estão trazendo árbitros de fora, né? E esse árbitro de fora, ele não conhece o time, ele não conhece o local, ele não conhece a competição, mas ele não conhece porque ele não se interessa. Porque nós temos um site, ele pode ligar para o diretor da associação, ele pode ligar até para alguém que dispute a competição, para ele saber onde ele está indo apitar. E qual é o tipo de diálogo que ele tem com aquele perfil de jogador. 35 o contato é muito mais eminente, 70 o contato é um pouco menor. Então, tem uma diferença de categoria para categoria. O feminino tem que ser tratado com um pouco mais de carinho, de diálogo até. As faltas que acontecem é porque elas não estão acostumadas também a jogar o 11, a maioria é salão e 7. Hoje elas estão se adaptando ao 11 e estão gostando. Então, ali vai ter uma saída em velocidade que tu tem no salão, por exemplo, que no 11, quando tu chega perto da adversária, tu não chega com tanta velocidade. No salão tu chega. Então, eu tô te dizendo porque eu tô indo olhar os jogos. Sim. Então, a gente vê isso. E o árbitro, às vezes, aparentemente não está preparado para aquela interpretação, calmar, vai mais... Essas coisas assim, né? Técnicas mesmo. Mas a gente está evoluindo, está indo muito bem o trabalho e eu espero que assim continue. Dentro do feminino, já que tu citaste feminino, acho que foi importante essa competição, porque daqui 2 anos teremos a Copa do Mundo Feminina aqui, né? E deve dar um pico aí de procura pelo futebol feminino, e a FUVESP já saltou na frente. O que a gente tem do feminino, né? Eu até conversava com a diretoria lá, na mesa diretora, depois que a gente fez o piloto lá no SESI, depois nós fizemos o lançamento do campeonato também no SESI à noite, e depois fomos para as rodadas normais, né, que acontecem no Complexo do Gauchão, os 3 jogos, primeiro e segundo horário no domingo, né, às 13h30 o primeiro jogo, 15h30 o segundo no Gauchão 1, e no 2 sempre às 15h30. Ali acontecem os 3 jogos. Então fica fácil da gente ir lá dar uma olhada, acompanhar e ter um feedback delas de como estão se sentindo dentro da competição, que também é novo para elas, assim como é para nós, embora o esporte seja o mesmo, né? Mas eu nunca recebi tanto elogio pela criação da competição, em nome, obviamente, da diretoria, né? Isso não é pessoal, né? De muitas, mas muitas que estavam paradas com o futebol, porque não, o mesmo motivo pelo qual surgiu o veterano em 87. Porque com 30 mais, 35, tu jogar com meninas de 17, 18 do livre, assim como no masculino, no feminino também tem uma diferença muito grande. Então, tu jogar próximo da tua idade faz com que tu tenha ânimo, né? Então, Sim. elas estão muito felizes, muito satisfeitas e demonstram isso para a FUVESM. Obviamente, eu levei isso para a mesa diretora, né? Que nós somos muito elogiados. Fazem 4 anos que a gente está nesta diretoria junto, trabalhando, e se a diretoria recebeu meia dúzia de elogio, assim foi muito, e neste início de campeonato feminino foram muitas, mas de gratidão mesmo por elas terem podido voltar a jogar. Bom, a competição agora do segundo semestre está chegando ao fim, temos já algumas finais sendo preparadas e programadas. Tu pode nos dizer, assim, nos dar uma ideia de como, no teu acompanhamento, foi o desenrolar dessa competição? Olha, Tess, no primeiro semestre nós conseguimos fechar a Copa Verão com 50 equipes, né? Tu sabe que ela durou janeiro, fevereiro e um pedaço de março, né? Competição aí com aproximadamente 60 e poucos dias, né? E nesse período a gente não teve nenhuma intercorrência. Foi amplamente
disputada a Copa sem nenhum tipo de problema, e lá nós homenageamos o Dilson Siqueira. No primeiro semestre, homenageado o seu Horácio Paulo Vieira, e agora tivemos aí um probleminha de eliminação de uma das equipes, que já está contornado, eu espero também, a gente sempre lamenta esse tipo de fato, né? Mas é importante também destacar aqui num espaço como o teu, porque foi uma punição um pouco severa, como essa diretoria sempre faz, da aplicação do regulamento, e a gente espera que não se repita. Isso aconteceu na categoria 50 anos. Mas hoje nós temos 35 nas semifinais, 40 nas semifinais, 50 nas semifinais e 55 nas quartas de final. Então, no próximo final de semana, nós já teremos 3 categorias habilitadas a realizar a sua final. Vamos fazer? Não sabemos ainda. Isso vai ser definido segunda-feira. Por quê? Porque, como a gente conversava antes, a gente gosta de dar visibilidade e transmitir as finais. Isso é importante. Valoriza o atleta, valoriza quem chegou, valoriza a competição e dá espaço também, né, para eles se manifestarem numa mídia. Isso é muito importante para todo mundo. Então, a gente possivelmente vai realizar 2 finais por final de semana, com possibilidade de transmissão dupla, né, para divulgar a nossa competição. Depois temos agora 45 encerrando a sua fase classificatória. Então, vamos lá, 35 final, 40 final, 45 encerrando a sua fase classificatória, começando as quartas de final no final de semana que vem, 50 já indo para a final também, 55 na sua semifinal, né, agora, nesse final de semana, 60 anos também está na última rodada, ou uma rodada atrasada da classificatória, depois passa para as quartas de final. Vai alongar um pouco 65 e 70, porque eles têm turno e retorno pela quantidade de equipes para terem mais jogos também. Então, eles vão ficar para o mês de julho. E então, nós vamos levando junho, julho, né? Mas este mês, acredito que a partir do dia 20 já temos as inscrições da Copa FUVESMA do segundo semestre. O feminino também se inclui nessa parte do turno e retorno, que eles também têm 6 equipes, então tem turno e retorno para que aumente o número de jogos. Então, possivelmente ainda no mês de junho, iniciamos as inscrições para a Copa do segundo semestre, né? Esperamos contar com o mesmo número de equipes, se aumentar, melhor, porque para nós, quanto mais veterano em movimento, mais a gente cumpre a finalidade social e estatutária da FUVESMA. Então, isso para nós é importante, manter o número de equipes, ou quem sabe aumentar, né? E assim a gente vai concluir o primeiro semestre até o final do mês de julho. Estaremos com todas as categorias concluídas, premiação entregue e aptos já a divulgar o calendário do segundo semestre com carnê de jogos, equipes inscritas, inicia todo o processo, repete o processo, né, do primeiro semestre. Nós não podemos deixar de comentar também a respeito da moção que a FUVESMA recebeu, né, nesta semana. Eu acho que foi merecida, né, na Câmara de Vereadores, uma bela homenagem, é uma festa realmente para o nosso futebol de veteranos, né? Eu não tinha todas as informações sobre a indicação da moção, né? Mas o Daniel Diniz, que nos acompanha, porque representa o Valdeci Oliveira e o Paulo Pimenta, são dois entes públicos, vamos dizer assim, né? 2 políticos que jogaram a competição, conhecem a competição, conhecem a diretoria, né? Junto com outros entes públicos, depois a gente pode comentar um pouco a respeito disso, levou para o CID essa ideia, né? Porque é um trabalho que é feito em conjunto, né? Então, o vereador CID propôs a moção, nós fomos até a Câmara de Vereadores, o presidente Mauro, o Silvio, eu, o Fernando, o Sérgio, o Fernando do 35, o Sérgio do 45, entre outros que estavam lá, o Volney estava lá, vários componentes também que a gente acabou convidando, né, para ir. E essa homenagem a gente tem que ser grato e agradecido, né, pela lembrança, mas o que aconteceu lá foi muito bacana, porque primeiro ela foi aprovada por unanimidade, todos os vereadores que estavam na casa votaram a favor. Então, receber essa moção e muitos dos vereadores que também conhecem a competição, como Alexandre Vargas, por exemplo, que joga a competição na categoria 50 anos, né,
o vereador Rudes, que está dedicando medida impositiva, o vereador Manequinho, que também está com medida impositiva, o vereador Cid, o vereador Admar Possobon, e agora vamos ver qual é o outro vereador. São 5 que vão nos dar um trator e uma caminhonete para carregar esse trator para a gente minimizar o problema do corte de grama, né? Eu não posso esquecer do 5º vereador. Então, Manequinho, Admar, o Cid, o Rudes e o Alexandre Vargas. São esses 5, né? Então, além da moção, muitos conheceram e justificaram o voto, né? Louvando a atitude do vereador Cid. Então, nós somos muito gratos ao vereador Cid por ter proposto e a todos os vereadores pela acolhida que a FUVESMA teve na Casa do Povo no dia da entrega dessa moção. E é a materialização, Tesses, do trabalho que essa diretoria vem fazendo sobre a égide aí do presidente Mauro e do Silvio Figueira e toda a diretoria que trabalha, os coordenadores, os líderes das comissões, né, trabalhando para esses 2.560 envolvidos diretamente no sábado à tarde em 24 arenas com 87 equipes. É realmente uma bela homenagem merecida. Agora, segundo semestre, se projeta aí uma competição com mais equipes, né, que se teve notícia de que teremos algumas equipes a mais aí, né, Everaldo? Isso já é uma perspectiva de sucesso. A gente tem tido algumas sondagens, né? Nós preparamos um material para enviar até como que eu ingresso na FUVESMA, como que eu me associo, né? E a gente tem trabalhado bastante essa visão de associação. E por que a gente se associa, né, Tesses? A pessoas, a entidades, né? É para que a gente seja mais forte e consiga resultados melhores, senão não tem nenhum fundamento tu se associar. Então, a gente tem explicado para quem quer se aproximar da FUVESMA o regulamento geral. Primeiro que a gente tem o regulamento máximo, que é o estatuto, que diz como que nós vamos funcionar. É a nossa carta magna, né? Depois tem o regulamento geral de competição, depois tem o regulamento da competição, depois tem o regulamento disciplinar. Então, a FUVESMA tem uma estrutura organizacional e de documentos que diz como que você e sua equipe tem que se comportar estando dentro dela. E se nós levamos isso a sério, cobramos e entregamos, aí a gente cria uma simbiose, né, de trabalho entre tudo que vai acontecer, desde quem organiza a Copa, marca o campo, arbitra o horário, quem faz a súmula no horário que tem que estar lá, de maneira correta, a sua lista, informação no site. Então, é um movimento bastante robusto que a gente faz para entregar para o nosso associado. Então, a gente tem explicado e, felizmente, não tem assustado ninguém. E as pessoas, até que vêm jogar, tu conhece vários atletas de fora que vêm jogar aí, vêm pelo nível da organização. Então, por isso que esse espaço aqui está conversando contigo e podendo falar a todos, né? Depois vai para a internet, a gente divulga também, eu peço que escutem, para entender um pouco do processo que é feito, porque, sabe, para o atleta que pega a chuteira dele, sabe que o jogo dele é lá, tal hora, vai lá, joga, toma uma cerveja, ele imagina que pouca coisa aconteceu antes. Não. Aconteceu muita coisa. Na segunda-feira já começa todo o trabalho exatamente, né? Então, hoje o nosso presidente já está... todo mundo está trabalhando, que tem os contatos, inclusive eu, né? Trabalhando para conseguir mais verbas já para 2027. E o trabalho não para, nenhuma das pontas ele para. O presidente Mauro hoje está fazendo a prestação de conta do dinheiro que está entrando, né? E já está fazendo os planos de trabalho para a solicitação de mais verbas e daquelas que nós já tivemos aprovadas. Então, é um trabalho que não para. O Mano, por exemplo, está lá envolvido com as súmulas que ele teve que deixar hoje na papelaria para os árbitros pegarem e amanhã está tudo de maneira correta. A escala de arbitragem saiu na quarta-feira. Eu publiquei a grade na terça. Então, assim, né? Aí tivemos esse problema do falecimento do atleta, do União, que cancela um jogo de 5-5, faz com que mexa na grade, tem que informar a arbitragem. Então, o trabalho não falta, né? Mas a gente está satisfeito com o resultado até agora. Vamos seguir nessa toada, vamos dizer assim, nessa batida, né? Porque enquanto esta diretoria estiver aí, esse vai ser o legado, vamos dizer assim, né? De
de permanência e de entrega o dia que essa turma que está coordenando hoje entregar para a próxima, né? E fizemos questão de que se aproximem para formar mais pessoas capacitadas, né? Para tocar a FUVESMA dentro desse pensamento exatamente como tu disse. Para trás não, só para frente, só para melhora. Muito obrigado pela tua presença aí, Everaldo, mais uma vez, né? A gente vai voltar a conversar com certeza no início do próximo semestre, já projetarmos então já com o número de equipes que vão participar e as prováveis datas aí, tá? Um abraço e sucesso, e leva um abraço à direção da FUVESMA. Tesses, obrigado pelo espaço, né? Importante estar aqui sempre, tu sabe que a gente divulga o trabalho que vem aqui depois, porque para o nosso associado entender, a gente precisa ocupar os espaços que nos são ofertados, então te agradecer ao Veterano Futebol Clube aí, o podcast, sempre que precisar a gente está à disposição do amigo, um abraço a todos, até a próxima.